Investigadores paranormais Elliot e Joe, do canal Ghost Theory no YouTube, decidiram explorar uma casa abandonada em meio a uma floresta, deixada para se deteriorar com o tempo. Boatos sobre uma possível assombração no local despertaram a curiosidade deles, especialmente após alguém relatar ter visto um homem-sombra vagando pelos cômodos vazios. Diferente de outras casas abandonadas que já visitaram, essa parecia como se ainda estivesse habitada. Tudo estava no lugar e em estado quase impecável. Eles exploraram o local durante o dia e retornaram ao anoitecer. Mas algo estava diferente. Uma televisão em um dos quartos agora estava ligada. Ao subirem as escadas, uma câmera fixa no andar de baixo capturou algo assustador. Is there anyone here that can hear us, who can make contact? I swear I just heard music. What is that noise? Hang on. Is that the fridge? I can't hear The anything. world's loudest fridge. It's the humming still. It's No, there's... Sounds like a fucking drill. It's like water, isn't it? No. Is that not like there's water pouring? What the fuck is that? I can't tell if that's in there or downstairs. Well, we need to look either way, whatever we're doing. You can actually f*** off. The f***ing radio's on. On camera. That was not on when I went upstairs. Mesmo sem ninguém por perto, um rádio no andar inferior havia ligado sozinho. Joe jurava que tinha ouvido algo estranho e se assustou ao perceber que o rádio estava tocando. Eles tentaram entender como aquilo poderia ter acontecido, preocupados com a possibilidade de haver mais alguém na casa. Mas então Joe se lembrou da câmera que haviam deixado apontada para o cômodo. That camera's got that whole room in shot. And this. Sort of. Yeah. Like, how do we walk up and turn that on without being on camera? How does anyone walk up to that to turn it on without being on camera? It's impossible. Like, I'm absolutely obviously not saying that someone's here and turned that on. But you never know either. we need to see on camera that actually turning itself on, because at least we can rule out whatever. I know that there's probably a logical explanation for that. Maybe. But that is shit scary. We weren't even up there for very long. There it goes.
That's literally just turned on. We were up there for a couple of minutes. Seriously? Yeah. We would have literally been upstairs for about 6 or 7 minutes. Well, we were upstairs for 9 minutes, I guess. It only takes a couple of seconds to just get up the stairs. I'm just showing this on this camera so you can see it unedited. There it goes. It's like someone literally presses a button on it, and it just clicks and turns on. Okay, there's being on a timer. You can't do that, can you? Can you do that? Ainda assustados, Elliot e Joe seguiram para o cômodo ao lado. Foi quando Joe passou por uma experiência inesperada. This is one of those ones again where you call out, nothing happens, and Ooh! Ooh! Wow! That's funky! oh, I felt that. Oh, wow! Ah. Did that hurt? It still is. Oh, That's mind-boggling. What twat makes an invisible coffee table? It literally, the books of... Cough, you bastard! what? Was an Argentine band formed by Louis. Just go away! Wow. I was already shot to bits. That really hurts, but okay, good. Mesmo machucado, Joe começou a fazer perguntas, curioso para ver se haveria alguma resposta. Is there someone here? We're both very confused about this house. There's rumours that it's haunted. We've been told that it's potentially haunted, even shown proof. Is there a shadow man in this house? I fucking hate this place. I don't like that. What? That is footsteps on the fucking wooden floor. Joe perguntou sobre a presença do Homem-Sombra e, logo após, um estrondo, vindo de outro cômodo, fez com que ele se afastasse assustado. Elliot assumiu a frente, e os dois começaram a vasculhar cada quarto, procurando sinais de outra pessoa. Então, Joe resolveu repetir a pergunta sobre o Homem-Sombra, e o que veio em seguida gelou o sangue dos dois. Well, last time I mentioned a shadow figure, we had what sounds like walking. Can you do that again? Are you the shadow man that we've been hearing and someone else has seen? Oh, yes, it is. Outro som forte, imediatamente após mencionar o Homem-Sombra, parecia mais do que mera coincidência. Os dois começaram a acreditar que poderiam realmente estar interagindo com uma entidade obscura. Com tudo o que vivenciaram naquela noite, Elliot e Joe decidiram que era hora de sair correndo dali. Antes de seguir para o nosso próximo vídeo, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum conteúdo sinistro que vem por aí. Feito isso, vamos voltar para o vídeo. No canal The Path Beyond, uma mulher chamada Kathy compartilhou imagens perturbadoras de fenômenos inexplicáveis em sua casa.
Ela e sua família vêm lidando com uma presença estranha há algum tempo. Ao longo dos anos, começaram a se acostumar com os eventos sobrenaturais ao redor. Algumas bonecas antigas que ficam na casa costumam ser alvo dessa força invisível. Com uma câmera voltada para elas, Kathy captou algo que a deixou arrepiada. Logo após a meia-noite, a câmera foi ativada por um movimento. A boneca à direita inclinou-se sozinha para frente e não caiu, pois voltou à posição original em seguida. Com a câmera posicionada atrás das bonecas, seria possível ver se alguém estivesse manipulando-as, mas ninguém apareceu na gravação. Kathy deve ser uma das pessoas mais corajosas do mundo, porque aquelas bonecas sinistras jamais ficariam na minha casa. Um usuário do TikTok, chamado Rom7, tem apenas um vídeo em seu perfil. Um dia, enquanto matava a aula, foi ao banheiro da escola. Para evitar ser flagrado, apagou a luz. Estava sozinho no escuro quando ouviu um som estranho vindo de uma das cabines. Pegou o celular e começou a filmar. E o que aconteceu o fez sair correndo. Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, bro? This shit is crazy. So I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro. Cause like, what if there was some monster or some shit just pop up on me? That shit would be crazy, bro. But I don't know. Like, there's nobody in here. You can come out and shit. I don't even know, bro. But yeah, there's nobody right here, bro. But this shit is crazy, bro. I don't know, but that shit is mad weird. What the f***? What the f***? Depois de verificar as cabines, Rom pensou estar completamente sozinho, mas estava enganado. Quando se virou, a porta da última cabine se abriu de repente. Uma mão completamente escura a empurrou e sumiu. Ao olhar fixamente, um rosto fantasmagórico avançou na direção dele. Esse vislumbre rápido foi o suficiente para Rom disparar para fora dali. Talvez agora ele pense duas vezes antes de matar a aula novamente. O vídeo seguinte foi gravado por um homem chamado Mike, que encontrou uma escola primária abandonada cercada por árvores, longe de qualquer outro edifício. Após ouvir boatos de que o local era assombrado, decidiu ir até lá e explorar sozinho. Desde que chegou, teve a sensação de estar sendo observado. Observe com atenção. Ele encontra alguns uniformes jogados, como se os alunos tivessem saído às pressas. Ao entrar, fica claro que o prédio está desocupado há bastante tempo, com sinais de depredação. O lugar já parece assustador à primeira vista, mas Mike continua sua exploração.
Começa a escurecer, mas Mike avança e vê cartazes de pessoas desaparecidas e desenhos infantis. Um deles mostra 2 pessoas escondidas em árvores, tentando evitar alguém. Outro retrata uma figura muito alta. Mesmo assim, Mike continua, e é quando as coisas começam a ficar assustadoras. Sons estranhos e distorcidos começam a ecoar, fazendo-o se esconder por um momento. Ele considera sair dali, mas decide prosseguir. E então, presencia algo aterrorizante. Agora, o som está mais próximo. Mike olha pela quina do corredor e vê 2 figuras escuras e altas, frente a frente. Tomado pelo medo, ele foge sem pensar 2 vezes, saindo por uma janela. Mike acredita que aquelas vozes vinham das figuras sombrias, que pareciam se comunicar. Uma delas lembra o ser retratado no desenho. Será que as crianças estavam tentando alertar sobre isso? Desde aquele dia, Mike nunca mais se aproximou do local e afirma ainda ouvir as vozes distorcidas de vez em quando. O último vídeo vem de Heather, que vive na Filadélfia, Pensilvânia, e foi gravado por sua campainha com câmera. Em uma noite comum, Heather estava na varanda tomando sorvete com o marido e os filhos quando viu algo assustador. There's like little mosquitoes. Kind of going on me. What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty in there. You can't tell me to find it. É possível ouvir Heather dizendo: "Ela me assusta, isso é um fantasma." Mas seu marido e filhos não entendem. Eles não veem a figura pálida vestida de branco caminhando na calçada atrás deles. Apenas Heather a percebe. Ela descreve a mulher como uma enfermeira dos anos 1950, com um sorriso estranho. Ao ver as imagens da câmera, Heather confirma. Havia sim uma figura semelhante a uma enfermeira. Para piorar, Heather revela que mora a cerca de 1,5 quilômetros do antigo Hospital Estadual de Filadélfia, em Byberry, um dos mais notórios hospitais psiquiátricos do Statham e Iowa. I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I'm pretty sure, the most notorious mental hospital in the country. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. The conditions that hospital was in was so inhumane, and no human should have ever had to go through what these patients went through. And these people just needed help. It's just very sad. They were so overcrowded, like the nurse to patient ratio was just extreme. There also was cases of staff that were
by the patients. People were dying there and relatives would not be notified. And, you know, back then, like a lot of times people would have issues like autism and things like that. And instead of getting these people help, they would just drop them off up at Byberry and just say, you know, see you later, never see them again. Now, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there and it was really scary. Like the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold. It's not normal. It feels weird. Like you can tell somebody's watching you. There's underground tunnels underneath. So we used to run around them too. And they used to use those tunnels to transport bodies. And there was still those like metal slab beds that they were still down there when we went in there, like, you know, in the 2000s. Everyone that's a millennial from the Northeast is going to have a story about Byberry. I felt my arm grabbed in there once and I moved my flashlight because I thought it was my friend and my friend was like over there. And oh my God. So last night we're outside, we're having ice cream. It's a nice night. And I see this lady just like appear out of nowhere. And I'm trying to remember what her face looked like. And I can't, like, it's not coming to me. But I know she just had like this weird smile on her face. It just immediately creeped me out. So I just kind of like jumped. É possível ouvir Heather dizendo: "Ela me assusta. Isso é um fantasma." Mas seu marido e filhos não entendem. Eles não veem a figura pálida vestida de branco caminhando na calçada atrás deles. Apenas Heather a percebe. Ela descreve a mulher como uma enfermeira dos anos 1950, com um sorriso estranho. Ao ver as imagens da câmera, Heather confirma. Havia sim uma figura semelhante a uma enfermeira. Para piorar, Heather revela que mora a cerca de 1,5 quilômetros do antigo Hospital Estadual de Filadélfia. É o que torna tudo ainda mais assustador. Será que estamos mesmo diante de uma aparição real? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha disso. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pelo apoio. E a gente se vê no próximo vídeo.